a forma pela qual a gente percebe a hiperconectividade, você imagina o seguinte: o Brasil é o segundo país no mundo que mais usa rede social, né? A média está por volta de 4 horas, 4 alguma coisinha. O grande dilema, tá? Hoje o celular é um companheiro do carro ao banheiro, né? Algum tempo atrás eu estava numa discussão e a gente estava, 3 anos atrás, e a gente estava discutindo quais as patologias que surgiriam com a hiperconectividade. A ansiedade, escrevo muito sobre isso, tem um blog tanto longevidadeprodutiva.com.br como Neurowellness, bem-estar do cérebro. Vocês vão encontrar muita coisa lá que eu escrevo sobre isso, porque eu vivi isso na minha família. E por exemplo, aí o pessoal vai virando falar a patologia disso, a hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, e eu falei, ó, hemorroida. Por quê, Gustavo? Porque as pessoas sentam no vaso para fazer o número 2 e hoje sentam, pegam o celular, entendeu? E ao invés de ser um serviço meio rápido, a pessoa fica lá 10 minutos, 15 minutos. E o corpo não foi feito para isso. Vai ter um pedágio lá atrás, né? Eu lembro do pessoal me criticando, mas isso é uma coisa estranha. Não, gente, a gente tem que entender que, como cientista, a gente tem que olhar os desdobramentos. A gente tem que olhar como o problema não é você estar usando a tecnologia muito tempo do dia. O problema é que hoje nós somos reféns de algoritmos dos engenheiros do Vale do Silício. Né? Uma coisa que exemplifica muito isso, 2026 nós estamos, assista um filme de 7 anos atrás, Dilema das Redes. Tá? Você precisa entender como o algoritmo foi construído. Cada vez que você dá um like ou dislike, um gostei ou não gostei, e você interage, esse tema é relevante, porque você já percebeu que quando às vezes você fala alguma coisa, dali a pouco você está vendo propaganda. Então, assim, o celular, a gente está preparando para lançar alguns programas de detox digital. A gente hoje não consegue estar com a gente mesmo. Né? É o começo que a gente estava falando, né, Gustavo? Exatamente. E o tanto que isso impacta também, esse próprio uso das redes sociais impacta na formação da autoestima, né? Que correlaciona com essa própria dificuldade de estar só, né? E uma das coisas que é interessante, que eu acho que de senso comum a gente atrela muito ao uso das telas, das redes sociais, a um ciclo ali de só prazer, né? Como se o acesso a vídeos curtos, a certos tipos de conteúdos gerasse apenas, mexesse apenas nesse campo do prazer, e isso como se isso fosse o suficiente apenas ali para a formação desse vício, desse hábito, né? Mas quando a gente fala principalmente do impacto dopaminérgico, né? A gente está falando do eixo motivacional, né? Então, a gente não está falando só sobre o acesso ao prazer e por isso as pessoas acabam ficando viciadas, né? Assim, então, tem esse próprio tópico que é da motivação, e isso impacta diretamente no dia a dia, né? Então, por vezes, começa a surgir esse desinteresse por atividades comuns, às vezes uma falta de paciência, uma dificuldade de ter acesso a conteúdos longos, e se a gente vai para a realidade do trabalho, começa a aparecer sintomas muito preocupantes, né? Um deles é, por exemplo, a atenção seletiva. Então, a gente vai perdendo essa capacidade de observar o todo, né? E aí tem essa dificuldade, às vezes, de manter a concentração por um tempo maior, né? A gente pensa também, por exemplo, prejuízos na memória mesmo, né? Esse cérebro que está ali só recebendo estímulos rápidos, sem nenhum desafio, né? Ele vai reter cada vez menos informações. Então, uma pessoa que está numa atividade de risco, né? Que tem, às vezes, procedimentos complexos, que envolve 10 etapas diferentes dentro de um mesmo procedimento ali. Será que ela vai ter a mesma capacidade de execução? Será que ela vai ter a mesma confiança ali? E a gente começa a ver o surgimento de comportamentos impulsivos, né?